Olá pessoal do canal Antônio Vieira, saúde a todos que nos estão vendo. Se você está vendo esse canal pela primeira vez, aproveite para inscrever-se para receber a notificação dos outros vídeos. E vamos prosseguir com esse vídeo sobre curiosidades, desafios, e que no vídeo passado deixamos no ar o estudo, mais detalhado dessa questão da linha dos equinócios. Essa linha dos equinócios, ou linha equinocial, é a interseção entre os planos da eclíptica e do equador celeste. Nesta figura aqui nós podemos ver o plano da eclíptica aqui na esfera celeste. Essa esfera celeste está aqui esquematizado a esfera terrestre, está um pouco fora de escala, isso não tem escala, porque para representar a esfera celeste, que tem um raio infinito, a esfera terrestre não tem dimensões, seria um ponto. Então isso aqui é uma figura didática. Então a interseção desse plano da eclíptica, que é a trajetória descrita pelo Sol no seu movimento aparente durante um ano, ela passa do hemisfério sul aqui da esfera celeste, que coincide com o hemisfério sul da esfera terrestre, para o hemisfério norte, num ponto denominado ponto gama. Ele está aqui. E 6 meses depois, o Sol estará no diâmetro oposto, a extremidade do diâmetro, no antípoda, no ponto oposto a esse ponto gama, que é um ponto denominado Libra, e assim ela faz esse movimento. Então, essa linha equinocial, que tem como extremidades o ponto gama e o ponto Libra, ela não é fixa no espaço e nem no tempo, ela varia de posição, e vamos analisar agora quanto tempo ela demora para dar uma volta completa. Você fazer 360 graus aqui, desde a sua posição inicial. Então, no seu movimento, pela eclíptica, nós já falamos aí desse ponto gama e dos 6 meses que demora para passar do ponto gama para o ponto de Libra. Essa variação da posição, nós já tínhamos visto, ela é causada pelo movimento de precessão da Terra. O movimento de precessão da Terra causa esse movimento dessa interseção dos planos da eclíptica com do equador terrestre. Vemos aqui uma outra figura que nós visitamos novamente essa questão do ponto equinocial e do ponto vernal, aqui é o ponto de Libra. Nessa figura o autor colocou como gama linha, e aqui é o ponto vernal como gama. Então nós temos aqui que a inclinação entre esses dois planos, entre o plano equatorial da Terra, que está representado aqui na esfera celeste, como um prolongamento do equador terrestre até o céu, então forma o equador celeste. E aqui o plano da trajetória, o plano da eclíptica, mostrando a trajetória do Sol durante um ano. Se nós observarmos aqui tem a esfera terrestre, imagine aqui está o equador da Terra. Se nós representarmos aqui no equador da Terra um ponto com a latitude igual a esse ângulo formado pelos dois planos, 23 graus e 27 minutos, se mostrarmos aqui, se assinalarmos aqui na Terra um ponto com latitude 23 graus e 27 minutos, a vertical do lugar aqui, essa reta que vai formar 23 graus e 27 minutos com o equador da Terra, essa reta ela estará contida nesse diâmetro da eclíptica. Então, essa reta vertical, ela estará numa situação tal
que os raios de Sol incidirão perpendicularmente à Terra. Se tivesse um poço aqui, o fundo do poço, nessa latitude 23 graus e 27 minutos, seria totalmente iluminado quando o Sol passasse pelo meio-dia. A mesma coisa, uma reta, uma haste colocada no prumo, nessa latitude de 23 graus e 27 minutos, ela não formaria sombra. Vamos conceituar uma primeira conceituação de coordenadas uranográficas, que é um sistema de coordenadas esféricas usado para determinar a posição de astros na esfera celeste. As suas coordenadas esféricas são alfa, que é a extensão reta, e delta, que é a declinação do astro. A origem de contagem dessa abscissa alfa é o ponto vernal, esse ponto em que o Sol corta o equador da Terra, o equador da esfera celeste, para passar do hemisfério sul para o norte. Então esse ponto é a origem de contagem dessa abscissa esférica. Os astros, no seu movimento aparente, eles têm um movimento contrário ao movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra é anti-horário e o movimento dos astros é paralelo ao equador da Terra e é movimento feito no sentido horário. Então, em qualquer posição de um astro no céu, essa posição pode ser determinada por essas coordenadas uranográficas. Então, estando aqui o ponto vernal, essa abscissa alfa vai sendo medida no sentido de rotação da Terra, né? Dando essa volta toda aqui até chegar a esse círculo horário do astro, até assim, essa linha que liga os polos da esfera celeste entre si e corta o equador. Então aqui está a extensão reta do astro, desde o ponto vernal até o ciclo horário do astro. E desde o equador, sobre o círculo horário do astro, mede-se a declinação do astro. São essas coordenadas que estamos apresentando agora ao movimento. Mas vamos tratar daquele assunto de quanto tempo essa reta gama libra, esse diâmetro equinocial, né? Quanto tempo ele demora para girar 360 graus? Ora, ele se move, esse ponto vernal se move para a esquerda, né? No sentido contrário à contagem da seção reta, ela se move para a esquerda, então se diz que o ponto vernal ele retroage, né? Ela se move 50,2 segundos por ano. Quer dizer, o Sol, num determinado instante, que corta essa eclíptica, passa por aqui. No ano seguinte, quando ele vai dar novamente uma volta em torno da Terra, pela eclíptica, ele já não vai cortar o equador celeste naquela mesma posição, ele vai cortar um pouco antes. Vai cortar aqui, por exemplo. No ano anterior cortou aqui, agora corta aqui. E assim ao longo do tempo, ele vai fazendo como se fosse uma hélice, à medida que essa reta vai se girando no espaço para dar 360 graus. Então ela gira 52, segundos por ano, né? Então para ela girar, quanto ela giraria, em quantos anos demoraria para ela girar 360 graus? Então 50,2 segundos está para os 360 graus, que são 360 vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, transformando tudo em segundos. Assim como esse tempo de 50,2 segundos, que é um ano, será x. Então o x aqui determinado, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos, dá praticamente 25.800 anos. Então 25.800 anos é o tempo que a linha dos equinócios demora para girar 360 graus. Em outras palavras, é o tempo que o eixo dos polos, no seu movimento de precessão, completa
o seu período. Então, o período do movimento de precessão da Terra é 25.800 anos. Essa origem de coordenadas, ela varia com o tempo, né, como estamos vendo aqui. Essa coordenada, ela é fornecida a cada ano pelos observatórios nacionais, porque como ela varia com o tempo, esses anuários de observatório, elas não podem ser usados para outro ano. A cada ano, a coordenada alfa dos astros vai ter um valor diferente e os observatórios nacionais de todos os países, né, vão informando qual é a nova abscissa alfa das estrelas. Tem uma curiosidade aqui sobre os signos do zodíaco, né? Só uma curiosidade. Então, o zodíaco é uma faixa da eclíptica, imagine aquela faixa da eclíptica, e ela sendo dividida em 12 partes. Cada parte, como o Sol demora um ano, ela é dividida em 12 partes, cada parte corresponderá a um mês. E o Sol, em cada mês, vai passar por uma dessas constelações. No pôr do Sol, se nós observarmos a cada mês, vamos ver que no dia 21 de março, que seria o dia do equinócio, aquele início da primavera para o hemisfério norte, uma certa constelação do céu seria o pano de fundo lá do hemisfério norte. Quando esse zodíaco foi formado pelos astrólogos da antiguidade, lá no século II a.C., essa constelação que era vista ao pôr do sol no dia 21 de março, que marcava o início da primavera, era a constelação de Áries, né? Constelação de Carneiro. E os zodíacos, então, fizeram, de acordo com a forma que as estrelas lá iam tendo nessas constelações, eles imaginaram certas figuras emblemáticas e foram dando nome às constelações. Então tem aqui as várias constelações do zodíaco, Áries, Touro, Gêmeos e assim por diante. Tá direitinho, né? Agora repare o seguinte, isso foi há 200 anos antes de Cristo, e nós sabemos que o ponto vernal se move a cada ano. Então, lá naquele tempo, 200 anos antes de Cristo, o ponto de Áries, o Sol, ao se pôr, a constelação de Áries estava com um plano de fundo. E hoje, 2.000 anos depois, 2.200 anos depois, né? Que constelação será essa? Então, eu coloquei aqui no presente século, 2.200 anos depois, qual terá sido a variação do ponto gama, que na antiguidade coincidia lá com a constelação de Áries? Então, a resposta é simples, coloquei eu aqui. Então, como o ponto gama se move 50,2 segundos por ano, então, em 2.200 anos, ele vai se mover esse valor, 50,2 segundos por ano. Em 2.200 anos, ano cancela com ano, ele vai se mover 110.440 segundos, que é igual aproximadamente a 30 graus. Ora, 30 graus é 1/12 de 360 graus. Logo, é uma faixa daquelas na esfera celeste do zodíaco, é uma daquelas partes. Então, cada signo abrangendo 360 graus no zodíaco, em 2.200 anos, o ponto vernal ele passou para a casa zodiacal à sua esquerda, ou seja, para a constelação de Peixes. Então, hoje, o Sol, quando passa do hemisfério sul para o hemisfério norte, aquele ponto vernal cruza o Equador e tem como ponto de fundo a constelação de Peixes. Analogamente, o de Libra também tem a constelação à esquerda, que é a constelação de Virgem. Então, essa é uma curiosidade em relação a essa linha
equinocial e o nome dos signos. Vamos recordar aqui alguns movimentos periódicos da Terra. Então, fazendo um resuminho, o movimento de rotação da Terra é aquele movimento que a Terra gira em torno dela mesma. A Terra, nesse movimento periódico, demora 24 horas solares para dar uma volta completa, ou 23 horas e 56 minutos em hora sideral. Então tem hora solar e hora sideral. Tem esses dois tipos de horas que eu posso até conceituar agora rapidamente, né? O que é hora solar e o que é hora sideral. Então a hora solar é o tempo gasto pelo Sol tomado como índice de referência, né? Quando o Sol passa 2 vezes consecutivas, devido ao movimento de rotação da Terra, pelo meridiano superior do lugar. Isso demora 24 horas. E o dia solar? O dia sideral, é quando uma estrela, não o Sol, uma estrela é tomada como índice de referência e estuda-se e vê-se, né, o tempo gasto pela estrela para passar 2 vezes consecutivas pelo meridiano do lugar. Nesse caso, ela passando pelo meridiano do lugar, ela vai demorar 24 horas e 4 minutos. A diferença entre a hora solar e a hora sideral são cerca de 4 minutos. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre esse detalhe aqui, dessa defasagem entre a hora solar e a hora sideral. O movimento de translação da Terra, então, é aquele movimento que a Terra, o eixo de rotação da Terra, demora para dar uma volta completa em torno do Sol, né? Ela demora 365 dias e 25,25 centésimos do dia para dar uma volta completa, né? Para efeito comercial, para efeito civil, então despreza-se esse quarto aqui do dia, 0,25 dias solares é um quarto do dia, então o ano civil é tomado como sendo 365 dias, e como se desprezou um quarto do dia a cada ano, ao final de 4 anos, esse quarto do dia completa um dia, né? Então, a cada 4 anos, acrescenta-se um dia ao calendário, e esse ano é chamado ano bissexto, e esse dia é colocado no mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, tem 29 dias, e nos outros demais anos ele tem 28 dias. E o movimento de precessão, já está nessa figura aqui ao lado, é aquele movimento do eixo, né? Do eixo da Terra, como se fosse um peão. É como se fosse um peão. Ele gira como se fosse um peão. E já vimos que o período desse giro de rotação do eixo da Terra em 360 graus, esse período nós já o calculamos aqui, deu 25.800 anos. Aqui nessa figurinha, o autor colocou 25.600 anos. Mas isso tudo é aproximado, mas 25.800 anos é um valor mais racional devido ao movimento da variação das coordenadas alfa da seção reta a cada ano. É aquele valor de 50,2 segundos. Então, e o movimento de nutação, como nós colocamos aqui, seria essa oscilação que o movimento de precessão tem, seria um distúrbio no movimento de precessão. Então, enquanto o eixo da Terra gira 360 graus, ele oscila, como se ele subisse e descesse. Ele vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Essa subida e descida tem um período. E esse período é 18,6 anos. É aquele mesmo período que nós já vimos que o eixo de interseção do plano equatorial da Lua e o plano equatorial da Terra
que aquela reta de interseção demora para girar 360 graus. Então essa nutação ela é ocasionada, né, pela ação gravitacional do Sol e da Lua em cima da Terra, né? Então isso tem esse efeito. E há então ainda um outro movimento que quero destacar aqui nessa figurinha, que é o movimento polar. Esse movimento polar tem um período de 14 meses. E esse Serviço Internacional de Rotação da Terra é o órgão internacional encarregado de monitorar esse movimento dos polos, movimento do polo geográfico. Isso tem uma importância hoje em dia, porque já temos esses posicionamentos por satélite e se requer uma posição muito precisa, né? Antigamente, nas décadas antes do GPS, né, não havia determinação por satélites, antes lá do trânsito. Então, as determinações astronômicas eram determinadas de acordo com esses movimentos astronômicos, de acordo com esses tempos astronômicos, né? Esse tempo solar, tempo sideral, são tempos astronômicos, tempos definidos em termos da rotação da Terra, e são parte da astronomia, né? Depois nós vamos falar, em outra ocasião, de outro tipo de tempo, que é chamado do tempo atômico, que não é mais ligado na sua determinação, né, ao movimento de rotação da Terra, mas e sim ao movimento lá de oscilação de níveis energéticos do átomo de Césio-133. Mas em outra ocasião vamos falar mais nisso. Então vamos falar agora desse movimento polar. Então esse movimento polar, ele tem como causa, né, o fato da Terra não ser um corpo 100% rígido. A Terra tem elasticidade. Então a parte da Terra, a parte da crosta da Terra, ela sofre atração lunisolar. E tal como as águas, tal como os oceanos experimentam as marés oceânicas, a parte terrestre também tem esse fenômeno das marés. É como se a crosta terrestre, é como se ela respirasse. Se vocês botarem a mão no peito e respirarem, vocês vão ver que o peito se movimenta, subindo e descendo. Então, as marés terrestres têm esse efeito. Essa crosta terrestre oscila, né? O planeta Terra não é formado por elementos perfeitamente homogêneos. Aqui nós vemos assim no corte esquemático da geologia que o núcleo é assim formado por níquel e ferro, é o NIF. Depois tem outra camada de silício e magnésio. Depois, perto da crosta terrestre, tem o cial, a camada do cial, que é o silício e alumínio. Mas isso daí é um modelo teórico. Na prática, em vez desse ferro aqui estar no núcleo, nós vemos ali no quadrilátero, né, ferrífero em Minas Gerais, nós vemos montanhas de ferro na superfície da Terra e ao longo da Terra. Então essa distribuição não é homogênea. Então o planeta Terra, ele tem esses deslocamentos, essa plasticidade, o movimento das marés e o movimento assim das calotas polares, que ora as camadas de neve ficam numa posição, ora em outra. Então isso tudo causa um certo desequilíbrio nesse corpo planetário. Isso faz com que esse eixo dos polos, esse polo norte, ele fique fazendo essa oscilação com um período de 14 meses. E ela fica oscilando periodicamente. No período desses 14 meses, ela fica fazendo ciclos pequenos, o ciclo vai aumentando, começa com 3 metros, vai aumentando, chega a 15 metros, depois vai diminuindo, chega a 3 de novo, vai aumentando, chega a 13, e fica nesse período, né? E isso é importante, então, porque
A hora é determinada, né, por esses círculos. Esses meridianos aqui da Terra são os círculos horários. Então a hora, o que é a hora? A hora é o tempo gasto lá, vamos imaginar assim, quando o Sol corta o meridiano de Greenwich e passa a cortar o meridiano do lugar. Então isso é a hora de Greenwich. Ora, mas o meridiano então oscila. A Terra não tem um polo fixo, tem um polo instantâneo. Então, os meridianos da Terra, não são linhas imaginárias fixas, são linhas instantâneas. E hoje, com a precisão que se tem nos relógios atômicos em determinar esses tempos, para a determinação da posição GPS, a posição dos satélites, é preciso determinar uma posição média para esse polo, e esse instituto aqui, esse serviço IERS, é o que faz isso, e ele informa então qual é a posição do polo médio. Portanto, quando se faz uma determinação qualquer no posicionamento, essa é uma posição instantânea que ela depois, então, é referida a esse polo médio para homogeneizar. Então isso aí já é uma curiosidade moderna, né, que, em função do aparecimento de novos padrões de medição de tempo, que são esses tempos atômicos, que permitiram, então, determinar todas essas nuances na velocidade angular de rotação da Terra, e isso daí tem que ser levado em conta pelos geodesistas e por outros profissionais que trabalham em outras áreas para determinação das posições. Bom, seguindo então essa nossa linha, vamos imaginar um novo desafio, mais curiosidades. Eu estou seguindo essa linha paralela, né, de fazer essas aulas seguirem dando motivação para a próxima aula em relação ao que vimos da anterior. Então vamos ver uma curiosidade para que vocês pensem sobre ela. Então digo eu aqui, no instante do crepúsculo, o fio vertical da luneta meridiana de um observatório, então temos aqui nessa figura o observatório, aqui a luneta meridiana. Essa luneta meridiana ela tem um fio que materializa o meridiano do lugar, ela é fixa. Meridiano astronômico, né? E vamos imaginar então que no instante em que se observa com essa luneta, assim sendo perto do pôr do sol, né, que se vê o sol e já se vê estrelas, o sol e uma estrela estão alinhados, estão cortando esse mesmo meridiano. Aí vem aqui a pergunta, ou a colocação. Após a rotação da Terra em torno de seu eixo, esses dois astros tornarão a cruzar o meridiano do lugar. A Terra dando uma volta completa, o Sol e a estrela vão tornar a cruzar esse meridiano do lugar. Então assinalar a opção correta. O Sol e a estrela cortarão o meridiano simultaneamente? O Sol cortará o meridiano antes da estrela? O Sol cortará o meridiano depois da estrela? A resposta a esta curiosidade, nessa pergunta, está nesse mesmo vídeo que nós acabamos de ver. Ou seja, revendo o vídeo, vocês vão ver essa resposta imediatamente. Então, coloco aqui um outro. O outro é o seguinte. As estrelas circumpolares são visíveis para um observador da Terra durante o movimento diurno, né, dessas estrelas. Nessa figura abaixo, duas estrelas estão em destaque. Uma estrela aqui perto do polo, coloquei o polo norte, e outra estrela com a distância polar, a distância ao polo maior. Essa estrela aqui. Essas duas estrelas, uma mais próxima e outra mais afastada, elas são chamadas circumpolares, né?
circumpolares são visíveis o tempo todo do seu movimento pelo observador, né? A pergunta é a seguinte, né? Consiste nesse contexto aqui. Em relação ao tempo gasto por essas duas estrelas para dar uma volta ao redor do polo, assinale com falso ou verdadeiro a afirmativa abaixo, justificando a resposta. Então essa é a afirmativa. A estrela mais próxima do Polo Norte, a essa estrela corresponde o menor tempo gasto para ela dar a volta em torno dele. A mais próxima do Polo corresponde o menor tempo gasto. Então vocês pensem sobre isso e nos próximos vídeos vamos falar sobre isso. O próximo vídeo eu pretendo falar sobre a duração do dia e da noite em diferentes lugares da Terra. É um tema muito interessante, eu creio que vai matar a curiosidade de muita gente. Então, pessoal, se vocês estão gostando dessas aulas, inscrevam-se no canal Antônio Vieira e recomendem aos seus amigos para que esse canal possa crescer e que possa ser mais útil esse processo de ensino-aprendizagem de tudo como um todo, né?